Olá, boa noite a todos. Todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Eu iniciei uns 2 minutinhos antes a live. Olá, Vânia, seja bem-vinda. Vamos aguardar enquanto os servidores, aqueles que não são servidores, todos que têm interesse em saber um pouco mais sobre o mercado financeiro, bolsa, criptomoedas. Olá, o servidor investidor entrou. Vamos lá, meninos. Uma solicitação para participar. Vamos lá, vamos ver se dá tudo certo aqui, hein? Vamos lá. Vai dividir a tela em três. Vamos lá, visualizar. Bruno, boa noite. Vamos lá, eu acho que é. Opa, Ei, Omar, Dani, boa tudo bem? noite, seja Boa noite, bem-vindo. Como vai? obrigado. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu não me atrasei, viu? Não é? Então, pois é, que bom, né? Agora, peraí um É, pouquinho que o Bruno tá pedindo para participar. Peraí que eu vou tá, apertar aqui para ver se eu consigo colocá-lo junto com a gente. tá bom. Vamos ver se a gente divide essa tela em três. Eu acho até que vai dar, hein? Vamos ver. Deu! Eita, agora sim. Oba! Boa noite a Olá, todos, estão me ouvindo Bruno, bem? É, gente, deu certo, que bom. É a primeira live que eu faço com 3 pessoas. eita, que Então, legal. começamos já com o pé direito. Verdade. Bom, então, pessoal, deixa eu dar boa noite para os meus seguidores, para os seguidores de vocês. Eu estou Sim. muito feliz em tê-los aqui comigo para essa live. E eu vou pedir para que cada um se apresente, enfim, diga um pouco sobre vocês. E aí a gente já vai para o nosso bate-papo mega interessante para essa noite de sábado. Joia. Então, por favor, quem começa, Omar ou Bruno? O Bruno, que é mais tímido, ele começa primeiro. Tá bom. Eu sou Bruno, sou servidor público desde 2006, sou colaborador do portal Servidor Investidor e é isso. Nosso objetivo é educar e colaborar com os outros colegas servidores para que possamos evoluir financeiramente, conseguindo nossa liberdade. É isso aí que o nosso propósito maior é esse. Crescer juntos, né? Sem dúvida. E você, Bruno? Eu digo, Omar. Omar, aqui eu sou. Meu nome é Pedro Omar, né? Mas o pessoal mais me chama de Omar, né? Então pode chamar de Omar. Eu sou servidor público federal também desde 2007 e sou lá do Rio Grande do Sul, mas atualmente a gente está aqui no Acre, né? Um servidor investidor, a gênese dele é aqui no Acre. A gente começou a investir, né? Eu comecei investindo e acabei contaminando os meninos, o Bruno e o André, que é outra pessoa que faz parte também do servidor investidor, mas hoje não pôde estar com a gente aqui. Que é muita gente, ia ficar quatro, ia ficar muito pequenininho na tela. Eu E não sei a- se consegue fazer live de quatro. Eu acho até que, não sei se dá. Eu nunca vi de quatro. pare- Parece que o Instagram liberou agora para quatro pessoas fazer também. Bacana. Então, a Mas próxima a gente vai fazer com o André. joia, vai ser joia. E como o Bruno falou, a nossa missão é justamente essa, né? A gente não esperar passar, digamos, 20 ou 30 anos investindo e começar a compartilhar o conteúdo com outras pessoas, né? Como a gente já está uns 2 anos para 3 anos já investindo, a gente está tendo resultado e viu que isso é possível, mesmo trabalhando com o servidor público, a gente resolveu a primeira pergunta: por que eu não posso repassar isso para outros colegas, principalmente servidor público, né? Porque atualmente a gente só recebe isso, né? Ah, servidor público, quer fazer empréstimo? Quer fazer isso? Ah, tua previdência é privada. E por que não tentar um investimento um pouquinho mais arriscado, né? Que com controle, fazendo gerenciamento de risco direitinho, você consegue ter um retorno maior. Por que esperar para passar isso para outras pessoas, para outros colegas, né, que trabalham com a gente? A ideia do projeto começou assim e começou a dar certo e a gente está aqui numa live agora com outra pessoa que viu o nosso trabalho e estamos fazendo isso. Devagarinho a gente vai convencendo as pessoas, desmistificando, né? Vendo que o mercado financeiro é para todo mundo. É um dos acessos mais democráticos que existe. É só você começar a estudar um pouquinho que você vai ver que é muito fácil de começar. Exato. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou advogada, especializada em atendimento do servidor público em direitos. Meu escritório também tem os outros nichos de atendimento, a área do direito civil, direito do consumidor, mas eu especialmente atendo os servidores públicos. E quando eu, passeando pelo Instagram,
vi a página de vocês, eu achei muito interessante. Eu achei didática, e eu achei bem interessante o fato de ser de servidor público para servidor público. Porque a realidade do servidor público, a gente vai conversar aqui, é aquela realidade de quem está trabalhando 8 horas por dia, enfim, é possível aplicar para essas pessoas, porque a gente, quando pensa em bolsa, em mercado de ações, a gente pensa naquele pessoal que vive para isso, que é autônomo. Mas não, Sim. essa é uma realidade que pode ser trazida para o dia a dia do servidor. E também a gente pensa em minimizar riscos, né? Já que o servidor é aquela pessoa que recebe aquele fixo por mês, tem possibilidade de organizar os vencimentos, uma parcela, para fazer com que o dinheiro trabalhe para ele também. Então, eu achei assim bárbaro o fato de conversar de servidor para servidor. E agradeço vocês novamente pela disponibilidade, por vocês virem aqui. Eu também invisto. Aliás, eu acho que a gente pode até começar essa live dessa forma, né? Como que quando vocês começaram a investir, eu também conto um pouco da minha realidade, e aí depois a gente vai para as dicas. Deixa só eu dar boa noite para minha mãe, que é minha fã número 1, ela tá aqui também, ela é investidora, como meu pai também, vai aprender com vocês. Meu pai, Bruno, quer aprender sobre criptomoedas, que isso ele não conhece. Joia. E eu achei assim, nossa, muito legal essa live, essa eu vou ver, sim, pode deixar. E minha mãe é fãzona número 1. Então, vamos lá. Quando que vocês começaram? Como é que vocês chegaram aí no mercado de investimentos? Conta um pouco pra gente. Posso começar, Pedro? Então, olha só. Vamos seguir a ordem alfabética aí, o B primeiro. Tá, olha só. Eu não tinha disciplina financeira e precisava de uma poupança forçada. A primeira opção de investimento que o meu gerente, quando eu tomei posse no concurso, me orientou que fizesse a previdência privada. Então, desde 2007, eu tenho previdência privada. Alguns anos para cá, eu estava seguro que aquilo ali resolveria a minha aposentadoria. Alguns anos para cá, eu resolvi fazer um extrato, puxar a realidade financeira daquele investimento. E descobri que com aquele investimento eu não conseguiria ter a renda que eu pretendia quando aposentasse. Então era necessário alçar novos voos, aprender mais sobre outras coisas. Eu não tinha conhecimento de como fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. Comecei com tesouro direto, rendas fixas e tudo. Depois, com a ajuda dos outros colegas investidores, eu conheci o mercado de renda variável e descobri que é sim possível investir e ter lucro e gerenciar o risco para ter uma maior rentabilidade na minha carteira. Foi isso. Essa é a minha escala de investimento. Bacana. E você se investe basicamente em que hoje? A minha carteira está bem diversificada. Comecei, eu tenho um fundo de previdência, tenho fundo de investimento. Eu comprei umas ações da B3, fundos imobiliários, criptomoedas. Criei uma conta para ações no exterior, stocks e REITs. E o próximo passo agora é investir em ouro. Não sou milionário, sou com o mesmo saldo na conta de vocês. Mas mentira, é sim. Não, estou estudando para diversificar ao máximo a minha carteira, para que a política, para que as mudanças na legislação, para que o meu futuro não seja abalado por, né, que eu consiga ter uma estabilidade financeira no futuro e tentar antecipar minha aposentadoria. É esse o objetivo, né? Acho que de todo mundo. Perfeito, porque a gente está vendo, né, principalmente para o servidor público, é dia a dia sendo lesado nos direitos. Então, assim, cada dia você tem menos direitos, a gente parece que não existe mais o conceito do direito adquirido, da estabilidade jurídica, de nada. Então, assim, tá bem complicado mesmo. É importante ter essa outra possibilidade de renda, porque tem toda essa instabilidade que a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Eu tenho conhecimento médio sobre tudo, mas eu acredito que de uns anos para cá, a gente tem muito acesso à informação. Então, é sim possível aprender como investir em ouro. A gente vai pesquisar e vai estudar junto, vai crescer, vai trocar umas experiências e a gente consegue. Investir em criptomoedas, investir em fundos temáticos, né? Urânio, e assim vai. A gente vai aprendendo, vai diversificando a carteira e impactando. Se o dólar subiu ou o dólar desceu, ou aconteceu alguma coisa nisso, a minha carteira está protegida, né? Um ativo vai balanceando com o outro e a tendência é que a rentabilidade
seja mantida. Eu acho que esse é o objetivo. Muito bom. Você, Omar, conta pra gente, como que você começou? Eu gosto sempre de começar. Esse dia eu estava pensando uma frase. Sempre eu gosto de uma frase para começar, né? E não é uma frase, é um fato. Eu acho que depois que a gente começa a investir, você que está olhando para a gente, né? Porque essa live vai ser temporal. A Daniela vai deixar gravada, né? E ela vai ficar salva aí para a gente poder olhar. Eu acho que tem uma coisa comum para toda pessoa, não só servidor, pessoa que começa a investir no mercado de ações. É um arrependimento comum. Um dos maiores arrependimentos da vida. Quando você começa, você sempre pensa isso. Por que que eu não comecei antes? É uma coisa assim, ó, que é fatal para todo mundo. Porque depois que você começa a investir, né, Bruno? Não sei se aconteceu isso Com contigo. certeza, com certeza. Por que que eu não comecei a procurar isso antes? E eu, no meu caso... Tá passando? Minha esposa aqui. Eu, no meu caso, eu fiz um Boa curso noite, de esposa. ações. Eu não falei boa noite, mãe da Daniela, que eu não sei o nome, o pai dela, que estão aí assistindo. Boa noite a todos os familiares, nossos fãs aí que torcem pela gente. Boa noite aí todo mundo. Estamos juntos aí. Verdade. Aí, o que que aconteceu? Por quê? Porque eu fiz um curso de ações em 2008, né? Bem naquela parte que aconteceu aquela quebra a crise subprime nos Estados Unidos. E eu fiz um curso lá, só que na minha cabeça, como é que era o mercado de ações? Você comprava uma ação a um valor X e você vendia ela um pouquinho mais cara, que é o que o pessoal faz hoje, que é o tal de day trade, né? Que você compra no mesmo dia e se desfaz da posição no mesmo dia. Ok. Só que eu tentei colocar em andamento naquela época e não acabou tendo outras coisas. Eu era muito novo na época, acabei não começando a investir. Em 2019, eu ganhei um livro de um colega meu sobre investimentos. Aí o que que eu fiz? Claro que eu não li, né? Fui para a internet procurar sobre investimentos. E nessa onda fui procurando. E encontrei o buy and hold, né? Para quem não sabe, o day trade a gente compra no mesmo dia. Tem o swing trade, que a Daniela, a gente conversou antes, ela faz o swing trade, que você compra uma ação, espera um pouquinho mais para ela valorizar e você vende ela. E o buy and hold é o seguinte, é um modelo que você, bem aportuguesando o termo, né? Você compra uma ação, e espera, e dentro daqueles fundamentos que você analisa da empresa, você praticamente não se desfaz mais desse papel. E por que que a gente utiliza essa estratégia atualmente no servidor investidor? A gente começou assim, né, a primeira coisa, e para o nosso modelo, a gente tem que modelar as coisas para o nosso meio, né? O servidor, geralmente, ele trabalha 8 horas por dia, e coincidentemente, é nesse período que o mercado financeiro também está aberto para você fazer suas compras e suas vendas. Então, por esse motivo, a gente utiliza esse modelo. A gente começou assim, primeiramente, eu comecei assim. E aí depois a gente fez o site e a gente também passa para outras pessoas justamente esse modelo. E por mais que você trabalhe as 8 horas diárias, você também tem como investir para o longo prazo. Né? E já tem uma série de estudos que falam que o curto prazo já é um pouco mais complicado. Por quê? Eu não sou digamos assim, deixar de lado tudo que acontece no mercado. Esse ganha dinheiro assim, esse ganha dinheiro assado. Só que eu creio que o quê? Para você ter, tudo na vida, isso serve, é para concurso público, o que for. Para você ter um pouco de sucesso, você tem que dedicar aquilo. E como a gente trabalha às 8 horas por dia, fica difícil você ficar acompanhando o mercado todo dia, diariamente, entrando e saindo de posições. Não condeno quem faz isso. A gente só adaptou esse modelo do buy and hold para a gente, porque é o que mais, assim, no meu caso e do Bruno, a gente conversando, se adequa para o nosso dia a dia. Então, por isso que a gente usa esse modelo. Tá certo. Gente, vocês estão me ouvindo direito? Porque o som, para mim, o som de vocês ficou bem baixo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô, Dani. Para mim tá bom. Tá. Porque alguém ligou aqui para mim e aí ficou com o som baixo. Deixa eu só verificar aqui na minha toca tela. na tela. Eu acho que se você tocar na tela, eu acho que você clicar para aumentar o volume, volta normal. Tenta. Peraí, deixa eu ver. Ok. Ô, Pedro, você está falando aí sobre... Deixa eu só minimizar aqui, só um minutinho, pessoal, peraí. Som. Ai, tá ótimo agora para mim. Boa. Então, me vendo bem, né? Essa nossa estratégia de buy and hold, ela faz com que a gente fique mais blindado quanto aos sentimentos de volatilidade no mercado, né? Nossa, caiu tudo. Nossa, tá subindo muito. Então, quando você faz um investimento a longo prazo, essas oscilações temporárias, elas ganham menos importância, né? Você sabe que, no fundo, assim, ao longo prazo vai ser uma viagem de cruzeiro, né?
um voo de cruzeiro. Exato. Não cruzeiro meu time, tá? Não cruzeiro meu time. Voo de cruzeiro, assim, um cruzeiro marítimo bem grande pelas Bahamas. Boa, boa. Eu digo o seguinte também, quando a gente decide entrar para o mercado, né, financeiro, a gente tem que pensar no nosso perfil, né, Bruno e Omar, como a gente conversava antes. A gente tem que entender o que é que a gente suporta. A gente suporta ver, porque, por exemplo, eu no mercado, eu entro no swing trade no mercado fracionário de ações. Então, assim, eu suporto ver a queda, eu suporto ver a oscilação. É claro, né, que eu acho que as pessoas têm que ter essa noção que você não pode destinar o dinheiro do leite dos filhos para inserir no mercado. Você tem que ter aquele dinheiro que, se você perder, se der algum problema, você não vai passar uma necessidade. Então, você não vai de forma inconsequente para o mercado. Então, assim, você vai destinando, até depois vocês me falem, o quanto vocês acham de quantos por cento, né, dos vencimentos o servidor pode encaminhar para essa carteira de ações, para essa carteira de investimentos. E eu comecei assim, justamente pela adrenalina do mercado financeiro. Eu estava numa fase que eu estava meio, sem adrenalina, eu queria uma coisa, eu gosto de estudar, gosto de ler e tal, e eu gosto muito do direito, mas não se vive só de direito. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar o mercado financeiro. E aí eu vi o swing trade, o day trade. Day trade é muito rápido para mim, assim, não dá. E aí eu fui compreender o swing trade. E eu não sabia absolutamente nada. E aí eu comecei a acompanhar, tem o Stormer, que é um monstro no mercado financeiro. Eu comecei a entender essa questão dos candles. Eu não sabia nem o que era candle. Então eu fui compreender a análise técnica, que é a que eu uso para conseguir fazer as minhas operações. Fui lá investir, perdi um pouco de dinheiro, mas foi antes da pandemia. Então, assim, eu perdia, mas já retomava dentro do swing. E aí estava indo muito bem. E aí veio a pandemia. Aí eu entendi que era uma oportunidade de investir mais. Só que é aquela situação, você dentro do mercado financeiro, você tem que ter, assim, você tem que ter muito estudo, você tem que ter preparo, e ainda assim você vai tomar uma perda financeira, um stop, isso é coisa que acontece, né? E aí eu peguei e falei assim, bom, começou a dar aquele circuit break, eu falei, bom, agora eu encontrei o fundo do poço, não vai cair mais a ação. Fui lá e pá, comprei ações. De repente, eu vi meu dinheiro derretendo. Eu falei, nossa, não estava preparada para isso. Mas aí não derreteu tudo, não derreteu tanto, mas derreteu um pouco. Mas aí eu me mantive bem estruturada emocionalmente. Aí suportei, já recuperei e já estou no lucro. Mas veja, você tem que ver se você está preparado. Se você não está preparada para perder, se você não sabe calibrar direito o stop dentro do swing trade, dentro do day trade, você não vai se arriscar dessa forma. Você vai para um outro lado dos investimentos. Mas você tem que colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, né? Se você quer um ganho a mais. Outro dia eu precisei escrever para o nosso portal sobre gerenciamento de risco. E as duas primeiras coisas que devem ser analisadas pelo servidor na hora de iniciar o investimento é prazo. Qual que é o prazo? Primeiro, qual o objetivo que ele quer? Ele quer manter o seu patrimônio preservado? Não quer sofrer com a inflação, sofrer com a desvalorização do patrimônio dele? Ou se ele quer aumentar aquele patrimônio, quer, né, fazer com que aquilo cresça? E você tem que definir o prazo. Eu não preciso de mexer nesse dinheiro aqui nos próximos 6 meses. Eu não preciso desse dinheiro nos próximos 5 anos. Eu não preciso desse dinheiro. Porque se você tiver que sacar antes daquele prazo determinado, você está perdendo dinheiro. E outra coisa é se conhecer qual é o seu perfil. É um perfil conservador? É o que você está falando. Eu vou conseguir ver meu dinheiro flutuando desse jeito, subindo muito ou descendo muito? Né? Eu vou me sentir um milionário e vou me sentir, né, aquele negócio. Ou eu sou super arrojado, ou sou conservador. Tudo isso você deve analisar antes de investir. E quando você define o seu perfil, você consegue identificar quais são os investimentos próprios para você. É o que eu estava falando. Balancear a carteira, né? Quanto mais risco, menor deve ser o seu percentual da carteira. Quanto menor o risco,
balancear a carteira de acordo com o risco daquele, né, os investimentos possuem uma escada, né? Nós temos ali tesouro direto, fundos de ações, imóveis próprios, né? Construção, sei lá. Aí vai, ações, comércio, mercado exterior, criptomoedas, operar futuros, operar vendido, né? É uma escala de risco. E quanto maior o risco, menor deve ser o meu aporte naquele ativo, né? Balanceando. Exato. Eu não gosto de pensar no meu dinheiro preso numa operação. Ou que eu vá tirar e vá ter muito prejuízo. Isso me deixa aflita, saber que meu dinheiro está preso. Eu acho que o swing trade é uma adrenalina comedida, né? Agora, mas poupança é uma furada, né, Omar? Poupança. Depende, é igual mercado financeiro, é aquela resposta igual de advogado, ó, depende. Eu creio assim, para a gente, né, trazendo para o nosso meio, a poupança é boa para você fazer uma reserva de emergência, você precisa daquele dinheiro rápido, ou para você viver. É uma coisa assim, que a gente conversa muito, Bruno, exatamente sobre isso, né? Você não pode ficar refém dos seus investimentos. Porque acontece, você não vai passar, porque a gente, né, como servidor, todo mês tem aquela renda recorrente, você vai separar um percentual, você tinha perguntado, vai de cada um. Eu não sei como é que está o momento de cada pessoa, né? Eu comecei com X valor, outra pessoa pode ter menos, outra pessoa pode ter mais. Mas o que acontece? Você vai ganhar essa disciplina fazendo. Não, você pode, nem você falou, estudar muito, se preparar, mas você só vai estar, quando você entrar em campo, botar a pele no jogo, até uma expressão que é skin the game, né? Você tá com o seu dinheiro aplicado, investindo, você vai começar a ver essas flutuações que a gente está falando, sobe, desce. A minha carteira, por exemplo, na época da pandemia, foi a menos 40%. Imagina lá, se eu tivesse, sei lá, 100 mil reais, ia ter 60 em 5 dias, uma semana que foi a pandemia. Aí tu, minha nossa, o que você faz? Geralmente, se você não tá blindado, você vai lá e tira o dinheiro. Exato, óbvio, aí você tá perdido. E o que você fala para outra pessoa? Não, mercado financeiro não presta porque eu fui lá, perdi meu dinheiro. Então você vai ganhando essa disciplina de saber essas ondulações com o tempo. É o comparativo que eu faço com o nosso eletrocardiograma. Você vai fazer um exame de eletrocardiograma. Sua situação está assim, ó, né? Se você parou, você morreu. Então a vida nossa é de altos e baixos. Você tem que se acostumar com essa oscilação do mercado. E em relação à poupança, sendo bem objetivo, se você não tem conhecimento nenhum, está começando agora. Sei lá, vou começar a poupar um dinheirinho por mês. Põe na poupança. Ah, mas a poupança, a inflação está comendo o dinheiro da poupança. Pelo menos você não gastou. Você deixou um dinheirinho lá. No outro mês você põe mais um dinheirinho. Aí você começa o quê? Começa a dar uma estudadinha e começa a investir. É um negócio, assim, sendo bem prático. Eu sempre penso assim para os 30 anos do servidor público, né? Você vai trabalhar, digamos, 30 anos, até aposentar. Se o governo deixar, né? Porque ultimamente está difícil. Se você botar 100 reais por mês, vamos fazer um exemplo simples aqui, ó, 100 reais por mês. Num ano, você vai poupar 1.200 reais. Em 30 anos, 36 mil reais. Aí você pensa assim, nossa, 36 mil reais não é nada, eu quero ficar milionário. Aí você faz a seguinte pergunta para alguém do seu trabalho aí que está aposentando agora. Ei, fulano, tá aposentando? Beleza. Tu tem 30 mil guardado? O cara fala assim, não tenho. Ninguém tem. Isso é normal. 3% da população brasileira investe. 3 milhões de CPFs assim, na bolsa hoje. E são 11 milhões de servidores pro nosso meio, né? Ninguém tem esse dinheiro guardado. Aí tu pensa assim, pô, mas só 100 reais. Você começa com 100. Depois você vai 200. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Por isso que é aquele foco no trabalho. Quanto mais você conseguir, talvez outra fonte de renda, com a sua renda ativa, que você trabalha, ou você cortando alguns gastos desnecessários, você consegue investir mais e com certeza isso vai render mais a longo prazo. Isso que a gente traz para o servidor público, que a gente... E sempre te estimula a economizar mais para poder investir mais e ter um aporte maior, né? Porque com o tempo que acontece... Com o tempo que acontece... a palavra correta. Com o tempo que acontece, chega dia 1º, você fica, pra gente, no caso, fica doido para cair o salário para você fazer o TED para corretora e comprar ação. Isso, assim, como o Bruno falou, virou um ciclo vicioso muito bom. Virtuoso. Ciclo virtuoso, né? Não, exato. Vicioso nesse caso. Aquela questão que eu falei da adrenalina ainda, né? Uhum. E eu acho assim, o bacana é quando a gente tem já uma experiência que você consegue, como o Bruno estava falando, diversificar. Porque você pode investir, por exemplo, no swing trade, que você consegue ganhar, ter mais lucro com mais rapidez, né? A depender da escolha da ação, do momento do mercado, etc. E aí, conforme você vai ganhando, daquele tanto que você lucra,
você destina uma parte para recomprar a ação e a outra parte você põe em outro investimento, por exemplo, em fundos imobiliários. Então, o que que Exato. acontece? Você começa a alavancar, a ter lucro, vai ganhando, pega uma parte, compra mais ações para te dar mais aquela alavancada e joga no fundo imobiliário. E aí, todo mês você tem aquela recorrência. É gostoso você ter aquele aluguel que você recebe, né? Então, Exatamente. e aí tem um risco que é baixo também, a depender do fundo que você escolhe, etc. Então, eu acho assim, é um mercado muito interessante porque possibilita vários tipos de conduta. Você pode aportar no risco, um risco alto, mas você também pode, depois, quando você tem esse retorno, né? Claro que você vai fazer tudo dentro com uma margem de segurança do que você pode, do que você não pode, sempre acionando stop, como eu falei, né? Nunca deixa aquilo flutuando sem uma segurança. E você também começa a entender que perder também faz parte do processo de ganhar, né? O que não dá para entrar é com a cara e com a coragem. Mas sabe o que eu queria que vocês dissessem? Por exemplo, para aquela pessoa que não entende nada, que ela vai começar a estudar o mercado financeiro. E aí ela vai operar na bolsa, nos fundos de investimento, enfim. Aí ela pensa, que tipo de análise que eu posso fazer? É melhor eu fazer a fundamentalista ou a técnica? Porque as pessoas vão começar a ter esse tipo de, quando elas passarem a ler, a ver vídeos, né? Sair daqui interessada no assunto, vão encontrar duas possibilidades de análise. Fala um pouco mais sobre isso, pessoal, se vocês quiserem. Quer falar, Bruno? Eu falo. Pode começar. Nem a gente comentou, tudo depende do seu tempo, né? A gente adaptou a estratégia do buy and hold, análise fundamentalista, por quê? Porque eu consigo analisar uma empresa digamos assim, fora do expediente, né? Quando estou na minha casa, eu consigo estudar, eu consigo no site da B3 e analisar o quê? A governança dela. Um exemplo assim, geralmente eu faço análise com três parâmetros gerais. A governança, como é que aquela empresa é gerida, né? Eu vou lá no site do Reclame Aqui, eu vejo que as pessoas estão falando do produto dela. Eu vou no Glassdoor, que as pessoas que trabalharam naquela empresa, como é que elas falam da empresa, né? Estando dentro da empresa. Você faz aquela análise geral, né? Quanto tempo a empresa está na bolsa, o produto que ela vende. Porque, assim, para a gente, o monopólio é péssimo, né? Porque você fica refém daquela empresa. Digamos assim, vamos pensar um monopólio aqui, Facebook, né? Tem outras empresas, mas o Facebook é gigante e você tem que ter uma conta do Facebook e fazer outras coisas. Para nós, quanto mais empresas tiver, melhor, porque o preço cai, né? Gera Exato. competitividade, isso cai. Então, eu faço essa análise. Então, isso é um diferencial de mercado para a governança. Se a empresa é única no setor, digamos a B3, é o exemplo prático da B3. É a única que faz a intermediação financeira para as ações brasileiras. Então, não tem outro. Tipo assim, é aquele ganho por gravidade. Ela existindo, ela tem lucro. Cada vez que eu vou lá e faço uma ordem, você faz uma ordem, ela ganha dinheiro. Aí, não é uma recomendação, mas pensa assim, rapaz, é só ela que faz isso? Por que eu não vou Exato. investir numa empresa dessa? E assim, análise de governança. Aí análise de contabilidade, o pessoal já começa a tremer. Falou contabilidade, meu Deus, é contabilidade. Não é contabilidade avançada. Você não precisa, para você operar na análise fundamentalista, você sabendo as 4 operações básicas, somar, diminuir, dividir, multiplicar, você consegue ter uma análise contábil muito boa. Claro, você tem que dosar, né? Uma coisa que eu vejo assim. Quanto mais você vai atrás de um assunto, mais você fica com mais ferramentas na sua caixinha. Só que você não precisa usar todas as ferramentas, né? Digamos você, Daniela, advogada, se você fosse pegar todas as segmentações do direito e especializar, você ia demorar, sei lá, 50 anos e você não ia usar nada. Então, você vê aquelas ferramentas que servem, pô, isso aqui já dá Exato. resultado, eu aplico. Eu não vou ter que estudar todas as formas para ganhar dinheiro. Então, a contabilidade, eu consigo analisar fora. E outra coisa é a parte financeira, que é o fluxo de caixa, geralmente, que as pessoas, digamos assim, de uma forma geral, se aquela dinheiro, além daquela empresa, além da contabilidade estar certinha, se está entrando dinheiro. Porque não adianta a empresa estar redondinha, com os balanços auditados, e se não entra dinheiro, né? Aí é aquela parte, o setor da empresa de cobrança tem que ir atrás para receber. Então é um mecanismo, não é um, tipo assim, você tem um checklist para analisar. E cada empresa é de um jeito, né? Então, eu geralmente analiso essa parte de governança, contabilidade e financeiro. E isso, por que a gente adaptou isso para o servidor público? Porque isso eu consigo fazer fora do expediente. Eu consigo sentar, analisar essa empresa e depois investir. Aí tem que ser durante o expediente, porque é quando o mercado está aberto, né? E a parte de análise de técnica, quer falar, Bruno? Eu quero falar que a gente não tem que inventar a roda, né?
nós temos várias recomendações que setores bons. O setor elétrico é bom, o setor de bancos é bom. Então, por que eu vou procurar uma empresa daquele setor ali diferente? Então, existem algumas ações que são estratégias para você ter uma renda e uma carteira sólida, né? Então, a VEG, por exemplo, sem recomendação nenhuma, mas a VEG, ela possui todos os parâmetros top. Então, por que eu não vou... Eu gostaria de ser sócio dessa empresa? Se eu tivesse oportunidade? Sim, eu tenho oportunidade de ser sócio de uma empresa. Eu compro uma ação dela, eu sou sócio dela. Aqui, eu tô na casa dos meus pais, em Minas Gerais, e passei em frente à fábrica da Iveco. Do lado da fábrica da Iveco tem a Ambev. A Ambev é uma excelente fábrica, uma excelente empresa, governança top. Como não ser sócio da Ambev? Por que não ser sócio da Ambev? Né? Exato. É uma oportunidade. E agora nós temos essa oportunidade. Né? Com R$10, eu não sei lá quanto está a ação da Ambev agora, mas com poucos reais eu consigo comprar uma ação. Eu consigo comprar ali uma tampinha da latinha, né? Mas eu sou sócio daquela empresa. E eu me sinto sócio. É legal isso. Sem dúvida. E lembrando que o servidor público é lícito ao servidor público, né? Ser sócio, comprar ações, não há qualquer tipo de problema de impedimento, né? E é diferente do caso do servidor público querer ser MEI, enfim, esse tipo de conduta é perfeitamente lícita. Bom, então vocês utilizam análise fundamentalista, né? Sim, Ótimo, exatamente. entendi. Mas a técnica, vez ou outra, vocês também utilizam ou vocês só vão de fundamentalista, ação perene, essas questões assim de mais estabilidade, né? Por mim, sim. Entendi. Eu também, a análise técnica eu não uso. O Bruno tem, esse dia tu mostrou, né, Brunão, que tá fazendo análise um pouco técnica para a questão dos bitcoins, né? Para criptomoedas. Criptomoedas, análise técnica é importante. Sim. Entendi. Na verdade, a análise técnica é para identificar um bom momento para comprar aquele ativo. Os ativos são fixos, eu não fico trocando a minha carteira. Mas, já que eu vou... Uma das técnicas de gerenciamento de risco é você dividir o seu aporte. Eu tenho ali R$1.000 para comprar de criptomoedas, eu não vou comprar tudo de uma vez. Eu divido em 3, 4 aportes. Então, eu pego aquele ativo em vários momentos. Porque eu posso estar comprando Bitcoin a R$100 e no dia seguinte ele está valendo 50. Entende? Se eu diluo o meu aporte em 3 vezes, eu vou comprar ele a 100, mas vou comprar ele a 50, vou comprar a 75, vou comprar a 120 e o preço médio fica estabilizado, entende? É para isso que serve a análise técnica dentro da análise fundamentalista, entendeu? Entendi. Acaba complementando, mostrando o melhor momento para que você possa fazer a sua compra, né? Então, você sabe que dentro do swing trade, né, a análise técnica, a análise fundamentalista também é muito importante para você saber onde o que você está comprando, né? De que empresa que você está comprando, em que momento que ela está. E eu faço essas 3 análises que o Omar também falou. Faço essa verificação. E aí eu escolho as minhas ações com segurança e compro algumas. E aí eu tenho essa questão também de eu faço a análise do gráfico. Preciso fazer isso para poder comprar e para poder vender. Mas é uma análise bem interessante, que não só é muito interessante e é como se fosse um organismo mesmo, porque não é só os candles, a movimentação do gráfico. Eu também me oriento pelo horário. Eu começo a ficar tão familiarizada com aquela ação que eu sei que às 11 da manhã ela vai ter um perfil de uma leve queda. Que às 2 da tarde, 2h30, vai aumentar um pouco mais essa ação. Que 3h30 ela vai estar no ápice. Isso dependendo da semana, né? Mas assim, o mercado acionário, ele também tem memória, eu costumo falar. E eu acho bem interessante essa questão. Porque cada um vai fazendo uma leitura e vai aprendendo a operar, né? Você vai aprender a operar do seu jeito, usando o que já existe para você ter segurança. Você vai aprender aprender com as ferramentas que já existem para te trazer segurança, mas você também vai tendo o seu jeitinho lá com o tempo, né? Você vai tendo uma certa característica própria na hora de operar. E eu tenho esse meu lado também que eu observo o tempo. Naquela semana,
na quarta-feira eu já sei mais ou menos como vai ser, conforme foi na segunda, na terça. É claro O que humor tem. do mercado, né? E também teve esse problema, né, da pandemia que deu uma revirada, tal. Então, assim, todo mundo, as ações despencaram. Aí, quem não entendia, falava, Deus me livre investir. Mas quem entendia do assunto falou, opa, tá um momento bom para eu investir, para eu comprar as minhas ações, né? E aí eu estava estudando, estava vendo, enfim, o Stormer falar também, e ele disse assim que de 10 em 10 anos o mercado dá uma dessas, que ele dá uma derretida, e aí você vai lá e pá e compra. Que é para estar atento, que é 10, 15, eu não lembro direito agora, eu teria que ver de novo a entrevista dele. Mas assim, é uma coisa meio cíclica, né? Esses problemas que que o mercado acaba tendo. Bom, mas agora fale para mim. Bruno, Omar, o que vocês acham aí das criptomoedas? Vamos falar um pouco disso, porque não é novidade, né? Mas acaba sendo, porque a gente está escutando mais agora no jornal e etc. Fala um pouco mais sobre isso. Falem, por Deixa eu dar favor. um oi à minha irmã. Oi, Priscila. Obrigado aí pela audiência. Olha só, olha só. Cripto é tudo com o Brunão, é o nosso mestre de Bitcoin. Por que criptomoedas? Olha só. O dólar, ele tinha um lastro em ouro, tá? Para cada dólar eu tinha que ter uma porção de ouro estocada no banco, no Fed, lá no Banco Central americano, tá? Em 1970, o Nixon, ele derrubou esse padrão ouro, tá? Então, o Estado americano não precisa mais ter aquela quantidade de ouro estocada no banco. Fez com que o Estado ficasse liberado para produzir dólar. Quanto mais dólar circulando, menor é o valor, menor é o poder de consumo daquele dólar. No ano passado, 40% de todo o dólar em circulação foi impresso no ano passado. 40%. Então, eu tive um aumento de 40%, quase a metade dos dólares. Pacotes de incentivo fiscal, pacotes de incentivo para a população, para conter os danos da pandemia, pacotes de incentivo, esses pacotes. Esses pacotes é o quê? Impressão de dinheiro, tá? Bolsa, cheques, tudo isso auxílio faz emergencial. com que... Auxílio emergencial, isso. Tudo isso faz com que aumente a circulação de moedas e o poder de compra daquele ativo diminua. Quanto mais oferta e demanda. Quanto mais eu tenho no mercado, menor é o valor daquilo. Não só nos Estados Unidos. Todos os governos estão fazendo isso. Então, o real foi a moeda que mais se desvalorizou no último ano. Por causa das instabilidades políticas, etc, etc. Como fugir da desvalorização da sua moeda? Porque o que eu tinha há um ano atrás, hoje, entende? Tipo, se eu tinha 100 reais em 94, se eu tinha 100 reais, hoje esses 100 reais valem 15 reais e 40 centavos. Ou seja, houve uma desvalorização ao longo do tempo. Como fugir dessa desvalorização? Uma das opções são as criptomoedas. Por quê? Porque elas possuem uma variação de mercado diferente das moedas correntes, chama fiat, né, das moedas correntes. Eu tenho mais de 8.000 opções de criptomoedas, tá? As mais famosas, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance, são tokens, são moedas digitais que servem para comercialização no meio digital, mas servem também como reserva de valor, assim como o ouro, assim como os imóveis, assim como as ações. De um ano para cá, não só os pequenos investidores despertaram para o potencial de crescimento das criptomoedas, mas também as grandes empresas, os grandes fundos de investimento. Isso fez com que o valor das criptomoedas aumentasse muito. Ô Bruno, e dá para comprar, por exemplo, a gente está escutando bastante Bitcoin, não é isso? É assim, né, que fala. E aí, como é que a gente faz, por exemplo, para comprar isso? É como eu compro ação, por exemplo? É do mesmo jeito? Exato. O que você precisa? O Bitcoin, se você entrar lá, quanto custa um Bitcoin? Custa 300 mil reais.
Poxa, mas eu não tenho 300 mil reais, como é que eu vou investir em Bitcoin? Você compra, é como 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro vale muito, mas você consegue comprar só uma grama, só uma partezinha. Então eu consigo comprar uma partezinha de um Bitcoin. Essa partezinha chama Satoshi, é 1 centavo de Bitcoin, em homenagem ao criador do projeto de Bitcoin. Por que essa moeda é valorizada? Porque ela tem uma quantidade de moedas fixas. Tem 21 bilhões de moedas, de criptomoedas. Isso aí foi definido na criação do Bitcoin. Bitcoin só terá 21 bilhões de moedas. A blockchain, que é o sistema onde rodam as criptomoedas, ela não permite que nenhum Bitcoin a mais seja criado. Ou seja, diferente das moedas fiat, que eu posso imprimir moeda o tempo inteiro, eu tenho uma quantidade fixa. Se a minha demanda de mercado aumenta, o valor daquele ativo aumenta. Por isso, o valor do Bitcoin está sempre aumentando. Nós temos um gráfico exponencial que indica que esse ativo vai continuar, caso mantenha os seus fundamentos, caso mantenha a sua segurança, né, de dados, caso não haja nenhum perda dos fundamentos, esse ativo vai continuar subindo sim. Apesar dessa volatilidade temporária, é um ativo que tende a subir constantemente. Voltando, como eu compro o Bitcoin? Eu não preciso comprar um Bitcoin inteiro, eu consigo comprar partes. Nós temos corretoras no Brasil, temos corretoras no exterior. É a mesma forma de investir em ação. Eu devo procurar lá quais são as melhores corretoras de criptomoedas. Aí tem lá, ranking lá, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Escolhi a minha corretora. A partir de R$50, eu já consigo fazer uma transferência para lá via Pix, cai lá na mesma hora. Então eu tenho um saldo naquela corretora de R$50. Com esse saldo eu consigo abrir lá opções de várias criptomoedas. Eu escolho aquela lá e esses R$50 me deu 0,005 bitcoins. Tenho aquele saldo em Bitcoin, eu consigo converter, entende? Converto criptomoedas em moeda fiat e converto moeda fiat em criptomoeda. Entende? Entendi. Quando eu chego numa quantidade razoável, né, de criptomoedas, é importante que eu retire aquele saldo ali da corretora e coloque numa carteira física ou numa carteira digital, mas que eu não deixe na corretora. Como eu não deixo no banco, por exemplo. Né? Eu não vou entrar quando eles estouram o caixa eletrônico ou quando eles roubam o Banco do Brasil, por exemplo. É dinheiro de todo mundo que está sendo investido ali. É a mesma coisa. Caso aconteça um ataque hacker naquela corretora, as criptomoedas que estavam ali alocadas, elas serão perdidas. Eu só tenho a posse das criptomoedas que estão na minha carteira. Então, eu faço um saldo ali na corretora, aporto, cresceu o meu saldo, eu retiro e transfiro para minha corretora, para minha carteira, né? Para minha carteira de criptomoedas. Você entendeu? Entendi. E quando você fala carteira de criptomoedas, você está falando, por exemplo, um pendrive? Um aplicativo. É um aplicativo no telefone. Mas esse aplicativo precisa de uma senha, precisa da minha digital, entende? Então é muito mais seguro do que eu deixar lá com aquela corretora, com aquela pessoa. Porque eu não sei se a segurança deles é suficiente para mim, entende? Entendi. Então é um pouco diferente dos assuntos, né? É um pouco diferente, mesmo porque nós temos ali uma entidade seguradora, né, Pedro? Que consegue, caso aconteça alguma fraude, caso aconteça alguma perda, eu tenho uma entidade seguradora. Nas criptomoedas, não. Eu sou dono das minhas criptomoedas, eu sou responsável pela segurança delas. Tá? Entendi. Outra coisa importante... Então, não dá para bobear com isso, e muito menos esquecer senha, né? Exato, não tem como recuperar. Quando eu instalo um aplicativo de carteira no meu telefone, ele me gera umas palavrinhas. E ele me orienta lá, olha, anote num papel e guarde com segurança essas palavras. Caso eu perca o telefone, precise instalar de novo o aplicativo, ele vai me pedir aquelas palavras ali. Se eu não tiver, eu não consigo recuperar mais. Ele me dá uma mensagem de alerta. Guarde, porque se você perder, não tem jeito de recuperar. Existem várias... Mas olha só, deixa eu explicar. Não é somente essa a forma de investir em criptomoedas. Porque hoje em dia está muito acessível os fundos de investimento
que aportam em criptomoedas. Então, na XP eu tenho um fundo de criptomoedas, na Vitra, em várias corretoras, eu consigo pegar ali um pouco do meu saldo e colocar, em vez de colocar num fundo de previdência ou num fundo imobiliário, eu coloco num fundo de criptomoedas. É possível desse jeito, entende? Entendi. E Tá? isso você classificaria assim como arriscado, moderado? Qual seria assim? Uma. Olha só, quanto mais volatilidade tem naquele ativo, mais arriscado é. Então, eu devo alocar no máximo 10% da minha carteira ali de investimentos em ativos, em criptoativos, por causa da volatilidade no mercado. A volatilidade, ela não é sempre prejudicial. Quanto mais volátil, mais rentabilidade eu tenho. Eu consigo, né? Exato. Entende? Então, porque o mercado, ele valoriza o risco, né? Então, quanto mais risco, mais recompensa eu terei, mas mais risco eu terei de perder também. Então, realmente, quanto mais arriscado ali for o seu investimento, menor deve ser o seu aporte. Entendi. Ô, Bruno, e você? Fala para os servidores. Bruno, desculpa, Omar, fale para os servidores agora. O Bruno falou das criptomoedas um pouquinho, a gente passou por esse assunto. Você, o que você acha interessante, além disso que o Bruno falou, para os servidores? Fundos, o que você acha? Dá a sua O opinião, pessoal, enfim. sim, a gente não, a gente até no perfil no Instagram, a gente colocou 5 modalidades de investimento, digamos assim, né? Porque o que a gente faz? Não, a gente começou com ações, tem fundos imobiliários também que a gente investe, estoques e REITs, né? Que é basicamente as ações e fundos de investimento imobiliário nos Estados Unidos. Que foi uma carteira que eu comecei a fazer esse ano, eu comecei a estudar um pouco o mercado americano, é um pouquinho diferente do nosso. E os bitcoins que a gente colocava são criptomoedas, né? Então, basicamente, são esses 5 investimentos. Eu não invisto em fundos de investimentos, né? Porque o que acontece? No fundo de investimento, você terceiriza a sua análise, né? Você deixa o seu dinheiro na mão do gestor, um profissional dedicado para isso, e tende-se, aquela expressão, tende-se que uma pessoa que esteja dedicada 24 horas, digamos, 24 horas por dia, com aquele E que trabalho, os seja rendimentos serão mais. recompensada, né? E que seja recompensada pela valorização daquele fundo, né? Isso, Exato. é que a tendência é que ele valorize mais, ou que ele cuide o dinheiro para você. E não há mal nenhum nisso. Às vezes a gente está conversando aqui, a gente foi atrás de conhecimento, a gente buscou, a gente entendeu o mercado e está se arriscando a gente mesmo, digamos assim. Não se arriscando, né? A gente está no mercado para ter uma valorização a longo prazo, mas tem pessoas que não querem estudar, né? A pessoa quer pegar um pouco de dinheirinho dela, colocar lá e confiar naquele gestor e fazer o dinheiro dela crescer. E não há mal nenhum nisso. Até o nosso colega, o André, que não está presente aqui, ele tem alguns fundos de investimento e há gestores que fazem um trabalho muito bem. Aí já é uma análise diferente, né? Você tem que analisar a gestão do gestor e não tanto a carteira, porque essa parte da carteira quem monta são os gestores, os analistas que estão lá nesse investimento. E outra coisa também muito interessante, né? Pegando o gancho do que o Bruno falou de comprar um pouquinho de Bitcoin, entra no que a gente não comentou ainda, que é o mercado fracionário, né? É uma coisa assim tão banal e às vezes passa despercebido pela gente. Até tem uma história engraçada. Uma vez quando eu comecei a investir, um colega falou: Nossa, eu tô lá investindo, pô, mas tem que comprar 100 ações, né? Fica um pouco pesado e tal. Aí eu olhei para ele assim: Cara, mas você pode comprar de uma em uma? Aí ele: Sério? Falei: Sim. Tu coloca, digamos assim, para quem não conhece, né? As ações são 4 letras, geralmente tem um número no final. Então a Petrobras é Petri, P-E-T-R 3, ou Petri 4, né? E se você colocar um F dentro da corretora, no seu home broker, você consegue comprar de uma até 99. Então não é necessário você comprar, digamos, a Petrobras está uns 20 reais, 30. Se fosse vezes 100, dava 2 mil. É um pouco pesado. Você pode colocar, digamos, 20 reais, 30 reais na corretora. Algumas corretoras hoje em dia não cobram mais nenhuma taxa para fazer uma operação, só aqueles emolumentos básicos, né? Então, com 20 reais, você já se torna sócio da empresa, que é o mercado fracionário. E indo nesse gancho, outra coisa que você pode fazer, que a gente não falou, como você me perguntou, Daniela, é o mercado de fundo de investimento imobiliário, que é uma coisa assim que eu descobri também quando eu fui procurar sobre ações, que é uma coisa assim mais próxima da nossa realidade. Por quê? Sim. Porque você sabe que você pega a sua casa e você aluga, né? Exato. Só que acontece, você, não sei, você frequenta um shopping em São Paulo, você que está aí.
sei lá, eu não lembro de nenhum shopping em São Paulo, porque faz tempo que eu vou em São Paulo. Mas aqui no Iguatemi. Acre, e aí o Guatemi. O Guatemi eu garanto que tem um fundo por trás dele. Aí tu pensa assim, então, Sim. mas como é que funciona um fundo, né, imobiliário? O que acontece? Geralmente, essas grandes empreendimentos, alguém faz ou um banco é dono desse empreendimento. É que nem aqui no Acre, tem um shopping aqui nosso, que é o Via Verde. O shopping foi vendido, parece que por 220 milhões, 200 milhões. Você, pessoa física, é difícil você ter esse dinheiro, né? E a empresa, exemplo, queria vender aquele shopping. Aí o Santander foi lá e comprou. Por 200 e poucos milhões aquele shopping. Foi lá e comprou, beleza. Para o banco, ele quer o quê? Dinheiro para rodar. Por quê? Com o dinheiro, o banco tem dinheiro, ele empresta para um, empresta para outro, e assim ele vai crescendo o lucro dele. Enfim, o que ele faz? Ele monta um fundo de investimentos. Pega aquele valor gigante de 200 milhões, separa em cotas, cada cota, digamos, custa R$ 100, e joga aquilo no mercado para você comprar. Aí, beleza, mas por que você cotista de um fundo de investimento imobiliário? De um fundo de investimento imobiliário, é o famoso FI, né? FI. Por quê? Todos os rendimentos que vêm do fundo imobiliário, digamos assim, desse shopping, aluguel, das lojas, estacionamento, tudo lá desse dinheiro, 95% é repassado para os cotistas. Então, para você, é como você pegasse um imóvel desse, né, gigante, que você não teria condições de comprar, outra pessoa, você compra um pedacinho dele e você recebe mensalmente uma cotinha que é tipo fosse um aluguel. Esse é o melhor investimento para quem quer começar. Por quê? Porque você já tem isso, como se você tivesse seu imóvel, né? Você tem uma casa lá, você aluga. Exato. E os custos é mais ou menos a mesma coisa. Geralmente é 0,6% você recebe mensalmente. Claro, né? Você vai, aporta uma vez, compra mais um. Aí você pensa assim, pô, mas são centavinhos que eu ganho. Não, tudo bem. Mas se você fazer uma correlação de porcentagem, é basicamente como se fosse alugar alguma coisa, só que você não tem todo aquele desgaste burocrático, né? Vai atrás de um Exato. inquilino, vai atrás de outra pessoa, saiu o cara do Risco, né? aluguel, tem que alugar. O risco. E a liquidez também, né? Eu não consigo vender só um banheiro para pagar uma, né? Exatamente. Exato. Eu acho tudo ótimo. Para quem quer começar, é o melhor. Claro, é aquele negócio, tem que deixar bem claro, ele não tem uma rentabilidade de uma ação. Por quê? Porque uma empresa, digamos assim, a Renner, ela vende, né, roupa e tal. Ela pode vender, se no final do ano ele dá um boom, compra de Natal, né? E o fundo, ele está atrelado ao imóvel. Então, para ele dobrar o rendimento dele, tem que construir outro imóvel. Então, não é aquele rendimento assim que nem uma ação. Mas o bom dele é a previsibilidade. Todo mês, geralmente, os grandes fundos, ele pinga um pouquinho lá. E é muito gostoso. Todo mês cai um dinheirinho lá na tua conta recebendo aquele aluguel daquele fundo. Exato, é aquilo que eu falei também, Omar. Eu pego, invisto no swing, no mercado fracionário, que é um risco alto, tenho um ganho. Deste ganho, eu pego uma porcentagem e aplico no fundo. Sim, Então, exatamente. você vai fazendo isso, né? E aí a coisa vai rodando. Chega no momento que você começa a receber um valor interessante, né? Porque você não para de investir no fundo. E aí você realmente tira riscos, né? Porque você vai escolher também os fundos. Você vai escolher shopping, hospital, tem várias possibilidades. Galpões então, logísticos, ponto de logística, isso. Agropecuária agora também, fazendas, né? Então, porque a gente pensa no shopping, né? Eu gosto também desse tipo de fundo, mas teve a pandemia. Então, é possível até mesmo a gente saber aquele shopping, qual é a inadimplência, quantas salas está alugado. Você consegue exatamente saber como é que a vida financeira daquele prédio está indo. A rede. Então você fala, opa, tá todo alugado, ótimo, pouco inadimplência. É aqui que eu vou comprar, entendeu? Então você faz, É justamente isso que a gente estava falando. É uma coisa assim muito banal, mas quando a gente não está no mercado, não está investindo, a gente não enxerga. Quanto mais a gente conseguir aproximar os investimentos da nossa vida, melhor é. Porque que nem você falou, eu vou naquele shopping ali, então quer dizer que eu vou lá, eu consumo os produtos, pago o estacionamento e eu recebo como cotista daquilo. Exato. E é a mesma coisa nas ações. Às vezes a pessoa pode estar olhando a gente e perguntando, mas é muito distante o mercado de ações, porque, né, é uma empresa tão grande. É a mesma coisa da banca da esquina ali, do seu Zé ali, que tem uma banca ali. Você chega lá na banquinha do seu Zé, você vê que está crescendo, o negócio está bonito, sabe que seu Zé gosta de matemática, anota lá o pedido, cobra o cliente,
deixa o ambiente bonito. Aí você pensa assim, seu Zé, eu quero ser sócio aí da sua empresa. Quanto que tá dando aí por mês? Aí o seu Zé fala assim, vixe, a minha empresa aqui é fechada, pô. Não tem que falar isso para você. É assim que acontece, né? O que acontece Exato. no mercado de ações é transparente. A B3 Exato. tem todos os dados lá, você vai lá e você vê, é só saber achar. Aí volta o princípio que eu falei, o arrependimento de todo investidor que começa. Por que eu não comecei antes? Tá tudo Hum, aí. As informações, nem o Bruno falou, as informações estão aí, é só você ir atrás e procurar. Eu acho que a gente tem que perder, né? As pessoas que não estão ainda no mercado, elas têm que perder esse preconceito, esse medo. E como é Sim, que perde? Acessando informações como tem no site de vocês, na página de vocês. É exatamente. com conhecimento. E outra, é conhecimento fácil, é informação clara, informação Acessível, né? objetiva, É. acessível. Porque a linguagem técnica, a linguagem rebuscada, não adianta nada pra gente que é leigo, que não é assim, que não. Eu, por exemplo, eu não sou economista. Então, quando eu fui lá buscar na internet, conhecer, eu queria que gente que falasse a minha língua, uma linguagem que eu compreendesse, né? Para aquilo Sim, ser sim. possível para minha realidade. E eu encontrei. E aí a gente vai pensa exatamente isso que o Omar falou. Por que eu não comecei antes, né? E tem que também ter aquele espírito de que vai tomar uns tombos, né? Vai tomar, né? Sim, Mas sim. você vai calcular, olha, aqui eu posso, com isso dá para tomar um tombo. Com isso eu já vou colocar numa coisa mais conservadora. Eu também não gosto de ninguém trabalhando para mim, terceirizar. Eu não gosto de terceirizar, essa é a minha carteira. Que eu abri a conta na corretora, eu cuido do dinheiro, porque se eu perco, eu fico irritada comigo mesma e tudo bem. Eu não quero gente perdendo meu dinheiro. Se alguém tem que perder, sou eu. E, assim, obviamente, às vezes acontece, mas eu aprendi a ter esse controle de risco, né? A pandemia Sim. foi um mar turbulento que, garanto, fez bons marinheiros, né? Eu me considero uma sobrevivente à pandemia, né? No Não, mercado financeiro. é engraçado porque eu comecei a investir um pouquinho antes da pandemia, né? Daí eu contaminei o Bruno, né? Aí ele começou. Aí contei, Brunão, como é que foi quando tu começou? Foi. Tipo, eu É, criei minha carteira na quinta-feira, por exemplo. Na segunda-feira a gente chegou e tal, tomei a coragem. Não, vou criar uma carteira. Fiz lá o aporte lá, tipo, R$ 100. Aí, teve uma notícia na mídia, foi solto um político famoso. Aí a B3 desabou, minha ação. Eu já tava feliz que eu ia pagar refrigerante para todo mundo. Falei, ó, cancela o refrigerante, não vai ter jeito mais. Não, Mas aí vai. Aí a gente foi amadurecendo, a casca foi ficando grossa. Quando apareceu a crise da pandemia, apareceu também as oportunidades. Então estávamos sim, ali esperando. E assim, quando você conhece, você sabe que aquele ativo ali, ações da Petrobras, são ações extremamente sensíveis à imprensa, sensíveis às notícias. Você sabe que a ação sempre valeu R$ 20. Se ela caiu de repente para R$ 10 por causa de um fato midiático, mais cedo ou mais tarde ela vai voltar para R$ 20. Porque os fundamentos não mudam, entende? Então ali ó, exato. você vê uma oportunidade. Então, apareceu uma notícia aí, vamos taxar o gás, vamos mexer na energia. taxar o dividendo agora. Taxar os Agora a dividendos notícia é taxar o agora. dividendo. Não Sempre entendi. Tá o acontece. quê? Os Cortou, não entendi. dividendos. Os Ah, sim, dividendos. É, é Sim, que assim, sim. uma Então, coisa que. Até, termina aí, Bruno, falar. depois eu falo. São Não ia notícias terminar? que você tem que estar atento. E uma das ferramentas de gerenciamento de risco que a gente ensina lá no site do Servidor Investidor é você ter uma reserva de oportunidade. Nós temos a reserva de emergência, que é aquela ali para uma batida de carro, um dentista, alguma coisa assim. E nós temos também uma reserva de oportunidade, que é para quando exato. aconteça uma notícia dessa, eu conseguir ter um Contar. dinheirinho ali, para ter, né? Para poder comprar barato, né? E ter um lucro maior depois, para vender ou para segurar. Sem dúvida. Fala. Eu só ia falar, é que teve tá uma proposta do governo agora para taxação de dividendos, né? E é uma coisa que a gente não tinha falado também, que é a mesma forma que acontece com o fundo imobiliário, você compra uma cota lá, digamos, por R$ 100. Aí é Sim. o que acontece? A tendência é que o mercado é assim, aquele pensamento nosso, não, mas está subindo as coisas, está subindo, sempre vai subir. Você tem que ter isso claro na cabeça. A inflação sempre vai comendo as coisas, porque esse é o princípio da economia. A gente vive num mundo que os recursos são limitados e os nossos desejos são ilimitados. Então, qual que é a tendência? Quanto mais eu procurar alguma coisa,
uma hora vai acabar, não é? Tanto que o pessoal está querendo popular agora Marte, né, o Musk, aí o pessoal está indo para outros lugares, por quê? Porque a tendência é que a gente vá destruindo o ser humano. A gente quer as coisas e o mundo não suporta isso. Isso reflete nos mercados, reflete em tudo. E da mesma forma que a cota de uma fundo imobiliário vai subindo, ele vai remunerando você, as ações também, além do ganho de capital, que é o quê? Compro a R$100, vai ir para 120, eu ganhei R$20. Se a empresa tiver lucro no período, eu recebo dividendos. O que é o dividendo? É uma parcelinha do lucro que vai para você de acordo com as suas ações que você tem. Então a empresa paga dividendos, né? E hoje, esses dividendos não são taxados. Né? Umas poucas coisas no Brasil que não são taxadas, que você recebe aquilo isento de imposto de renda. Exato. Só que vai mudar agora. Aí o pessoal, foi uma laje, né? Lançou, o governo começou com essa proposta, o pessoal, meu Deus, vão taxar a única coisa. Só que o que acontece? Nos Estados Unidos já é taxado. E sempre foi. E antigamente no Brasil também era. Aí teve uma reforma, acho que 90 e pouco, 94, 95, eles começaram a não taxar. Só que aí a pessoa pensa, poxa, vou tirar meu dinheiro porque agora vão taxar. Nos Estados Unidos, o que eles fazem? Em vez de ele pagar o dividendo para você e você recolher na fonte, eles recompram as ações. Então já é uma análise um pouquinho diferente. Lá, a empresa, o que ela faz? Ela aumenta a posição que tu tem. Digamos, chegou lá nos Estados Unidos e comprou a Nike, né? Comprou uma ação. Aí chegou o final do ano, ela apurou o lucro dela, teve lucro. Ela não distribui dividendo para você, porque sabe que vai ser taxado. E esse dinheiro não vai nem para você, vai para o governo, né? O que ela faz? Ela vai no mercado e ela recompra algumas ações. Então, agora, em vez de você ter uma, você tem duas ações. Então, consequentemente, a sua posição na empresa aumenta. Então, isso é só questão de ajuste. A pessoa, às vezes, as pessoas lançam aquela informação de dividendos, todo faz aquela laje, a pessoa não tem um conhecimento, às vezes, um pouco mais abrangente, fica assustada e tira o dinheiro. É por isso que o mercado cai. A única forma de a gente saber, assim, por que caiu, que eu penso assim, né? Claro, tem algumas ferramentas de estatística, que você usa para swing trade, tem Fibonacci, tem como dar uma tendência, se vai subir, se vai descer. Mas a única forma de você saber por que o mercado subiu e por que o mercado desceu é se você perguntasse para todo mundo que opera. Você pegar lá 5 milhões de ordens por dia e perguntar, ei, por que tu vendeu? Ei, por que tu comprou? Na realidade, só teria essa forma, mas não tem como fazer isso, né? Perguntar para todo mundo, todo dia, uma pesquisa para saber se a pessoa vendeu ou comprou. Não. É mais ou menos nessa seara aí. E tem também o lucro, né, Pedro? Todo mundo vende, a gente vai lá e compra, né? Esses grandes investidores que têm muitas ações, a ação eles compraram a R$10, a ação chegou a R$20, poxa, vamos vender. Aí, como eles têm muitas ações, quando vende, o preço cai. Mas aí outras pessoas compram e assim vai. Não é um mercado renda variável. Chacoalha o mercado. Mas, então, eu acho assim, é bárbaro isso, né? Fora os robôs que existem para fazer análise técnica, que não tem como você competir. Eu acho assim, a palavra de ordem, né, Omar, no mercado de ações, a palavra de ordem tenha humildade, né? Saiba que você consegue entender até certo ponto. E faça as suas operações com humildade, sabendo que por mais que você saiba, você é um peixinho, uma sardinha perto de tubarão, né? Exatamente. Aquele negócio que eu sempre comentei antes, né? Quanto mais você procura de um assunto, mais tu sabe, mais ferramenta tu tem, só que acontece, é uma expressão que eu ouvi esses dias de alguém aí, a famosa obesidade mental. Tu sabe tanta coisa, tua cabeça está tão cheia de coisa, mas tu não sai do lugar. Por quê? Tu tem tanta ferramenta, olha esses livros aqui atrás, ó. Eu li um monte de coisa, aí tu aquela sede, né? Não, quero saber, aí tu chega assim, nossa, mas eu tô sabendo tanta coisa, só que isso tem realmente aplicabilidade. Aí é uma coisa que eu costumo assim, resumir em 3 pontos para te poder, digamos que você falou de investir, né? Basicamente, para o longo prazo, tem o quê? O tempo, que você não controla, né? Que você tem que viver seu dia a dia. Sim. A cotação, o preço, que nem eu falei para você. A única forma de você saber se aquilo aumentou ou diminuiu é se você perguntasse para cada pessoa. Só que tem robô no meio, tem milhões de operações da B3 por dia, então não consegue estimar assim, de uma forma precisa por que aquilo subiu ou desceu. Claro, tem estimativas de tendências, lógico, né? Mas estimar direitinho. E a terceira coisa é os aportes. E isso você pode controlar. E é uma coisa que até a parte da inteligência emocional já entra no jogo, né? Depois do momento que você consegue focar naquilo que você pode controlar, a chave muda. Porque é isso que importa. Tá? A partir do momento, o que eu controlo? Isso eu controlo. Exato. Então, se eu focar nisso, beleza. Aí vem aquele caso, mas o preço, se eu comprar mais barato, não vai ser melhor para mim? Com certeza. Eu não quero pagar uma coisa mais cara do que ela é. Mas você não controla isso, né? Só que eu não controlo em outra coisa. Quando eu começo a investir, eu ponho lá R$100, R$200. Se eu
comprar por R$ 5 a menos, digamos, eu vou comprar uma ação a mais. Aí, tipo assim, uma ação a mais, eu tive todo aquele esforço para comprar uma a mais. Aí você pega digamos assim, um grande investidor, até tem um brasileiro que é o maior investidor da Bolsa, o Barsi. Uma vez eu vi uma entrevista dele, não, comprei Eletrobras a 12 e vendi a 20, né? 24, nossa, ganhei R$ 10. Só que ele comprou 1 milhão de ações. Ele já está no outro patamar, entendeu? Não é que a gente está começando agora, pequeno investidor, pega o dinheiro suado, todo mês põe R$ 100, agora põe mais um pouquinho, põe 50, e assim vai. Então, para mim, se resume essas três coisas. Duas coisas que eu não controlo, que é o preço e o tempo. Eu tenho que viver o tempo e aceitar o preço do mercado. Eu acho que o mercado é eficiente, ele se faz por si só, e focar nos meus aportes. E é isso que a gente costuma passar para o pessoal aí, para quem está começando, e basicamente não tem muito segredo, é só ter uma disciplina e uma constância de manter isso. Muito bom. Pessoal, eu adorei a live com vocês. Eu aprendi muito. Eu acho assim que todo mundo que assistiu essa live, que assistiu aqui com a gente, que esteve aqui ao vivo, que assistir, né? Ou vocês vão também deixar depois disponível no YouTube, né? Sim, vai ver no YouTube. Quem quer aplicar no mercado tem que seguir vocês, sabe? Eu acho assim, eu gosto da linguagem de vocês, eu gostei da linguagem. Eu acho assim, é uma linguagem jovem, é uma linguagem clara, é uma linguagem dinâmica e é informação que a gente vê que é informação estudada, né? Não é uma informação que é jogada, vocês estudam para falar. E eu acho assim muito bacana vocês serem servidores, porque assim, é gente igual a gente, né? A gente não está falando de milionários investindo na bolsa, né? Então, que bom que pessoas como vocês, como a gente, eu também visto, somos novos. Então, assim, a gente tem possibilidade de fazer o dinheiro trabalhar para a gente, né? A gente tem um tempo aí pela frente para fazer o dinheiro trabalhar para a gente tem possibilidade de mudar a condição de vida, de melhorar, né? Com base nos estudos e nos investimentos. Então, eu acho assim, isso é tão precioso, porque eu saio, né? O servidor público, né? Ele sai da mão do governo e ele passa a assumir uma parte, né? Da responsabilidade financeira dele, de fazer aquele dinheiro lucrar. Porque quando a gente pensa, eu tenho um emprego público, né? No caso, eu vou ter. Como que eu vou fazer? Não é todo mundo que consegue fazer um bico, pode fazer, né? Que tem os impedimentos. Então, assim, qual é a forma que eu tenho de conseguir fazer, ganhar, conseguir juntar mais dinheiro, acumular mais? A bolsa tá aí, o mercado financeiro, criptomoeda. E para isso é que vocês estão aí com essa página maravilhosa, que eu adorei conhecer. Agradeço profundamente o tempo de vocês que vocês disponibilizaram para essa live. Fiquei muito feliz com os seguidores, com o meu público que compareceu. Vi o público de vocês também. Foi um prazer tê-los aqui comigo, tá bom? Eu espero que essa seja a primeira de várias lives. Combinado? A primeira que eu fiz com vocês, né? Não que vocês fizeram. Joia! A minha mensagem final é essa também. Tá. Olha só. Deixa um recado pra gente. Não existe fórmula mágica. Ninguém fica milionário de um dia para o outro. Isso aí é coisa de Instagram, de Facebook. Falar, nossa, eu tenho uma fórmula mágica, eu tenho uma rentabilidade aqui de 10% ao mês. Eu estou vendendo aqui um robô da NASA que faça isso, que faça aquilo. Fuja dessas armadilhas. Concentre no que você domina. Tenha disciplina. Tenha sonhos. Realize. E assim vai. Aos pouquinhos, sem ganância, né? Sem tentar fórmulas mágicas. Aos pouquinhos você vai ali, sim, com disciplina, com estudo, você vai sim conseguir sua liberdade financeira. Essa é a ideia. Pés no chão e cabeça nas estrelas, né? Exato. Fale pra gente, deixa um recado pra gente também. Daniela, muito obrigado, né, primeiramente pelo convite, né, que a gente se encontrou pelo Instagram aí, foi conversando e graças a Deus teve uma conexão muito boa, né? E veio ao encontro que a gente faz, né? Tanto que é o nosso trabalho de servidor para servidor, como o seu trabalho também, né? Ajudando e defendendo alguns servidores públicos aí, que dependem de algumas questões litigiosas, enfim. E esse dia eu estava pensando numa frase porque eu gosto muito de frase, assim, porque é aquele negócio que fica na cabeça da gente, né? E eu sou muito assim tal coisa está acontecendo, eu vou lá e testo. Porque a vida nossa é assim, não adianta, nunca vai ter, que nem o Bruno falou, não tem fórmula mágica. Aí eu vou fazer isso aqui e aplicar que vai dar direitinho. Tudo na vida você modela. E o principal é você começar. E tem uma frase que eu acho que é do Zig Ziglar, é um marqueteiro americano, que ele fala assim, você não precisa ser grande para começar, mas você tem que começar para ser grande.
Então você começa no passo a passo, é o de pouquinho em pouquinho todo dia, e no final do ano é um pocão. E no outro ano é a mesma coisa. Isso vai em conta do quê? De cada dia você tentar ser uma pessoa melhor. E se você começar a investir, eu tenho certeza que isso vai atingir muito a sua parte psicológica. Como a gente sabe, servidor público, já, uma pesquisa acho que da FGV de 2020, tem uma dívida enorme. Até eu fiz uma postagem no Twitter. Se pegar toda a dívida do servidor público e dividir pela quantidade de servidores, é como se todo servidor público hoje entrasse no serviço público devendo 20 mil reais. Porque parece que a dívida do servidor público está em 200 e poucos milhões. Aí tu imagina, tu estuda tanto com o curso, toma posse, aí você chega lá, a primeira coisa que acontece é o quê? Você quer um empréstimo? Parece que já é tarimbado isso nos bancos, parece que já te procuram para isso, né? E é uma tendência por quê? Tem aquela previsibilidade, né? O servidor público tem essa facilidade, né? E a gente está aqui justamente para isso, para tentar mudar essa mentalidade e fazer com que as pessoas comecem. Porque depois que começar, depois que o avião sair do chão, só vai. É rumo às estrelas, que a gente falou. É isso aí. Exatamente. Nossa, eu coloquei aqui rapidinho o fio, que estava acabando a bateria do meu celular, porque eu não posso perder essa live, tem que ficar gravado. Vamos tirar um print? Vamos todos sorrir aí que a gente vai tirar um print agora. Peraí. Deixa eu apertar aqui também. Peraí, deixa eu me arrumar. 1, 2, 3. Arruma o filtro aí. Eu acho que será que caiu a tomada? Oi. Voltou. Ei, Daniel, tu quer deixar pro... Não, pode fazer, mas vocês mandam pra mim, que eu não vou mexer aqui no celular, não. Tá, tu quer deixar esses minutos para alguém perguntar alguma coisa? Se o pessoal ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Dá sim pra gente fazer, que agora já tá carregando. Deixa eu só ver se tá carregando aqui direitinho. Tá, eu tô em 13%. Eu tô com medo de perder essa live, pessoal. Eu acho que as perguntas, eles podem mandar depois para vocês pelo direct. O que vocês acham? Pra gente não correr o risco de perder a live. 100%. Pode ser? 100%. Pessoal, quem está assistindo a gente e não seguiu ainda, siga o Servidor Investidor. É a maior comunidade de servidores investidores do Brasil. Não é ainda, mas vai ser um dia. Então tem que sonhar alto. É praticamente um mercado de ação. A gente sabe que vai dar lucro, vai subir, né? E cada vez mais, o trabalho de vocês é ótimo. Vocês querem fazer um outro print? Porque eu não consegui fazer, não sei se bateu comigo. Façam aí, depois vocês me mandam que eu também quero postar. Tá, então sorri aí que eu vou tirar o print aqui. Foi? Foi? Beleza, então. Depois vocês me mandam. Pessoal, boa noite. Beleza. Muito obrigada por, assim, enfim, pela oportunidade que vocês trouxeram para o meu público, para os servidores. É um público que eu tenho muito carinho e agradeço a vocês por toda a atenção. Uma ótima noite para vocês e continuem firmes nesse trabalho tão bonito. Amém. Todos nós. Tchau, boa noite. Boa noite.